Deus é bom, irmãos? Amém. Deus é bom. Irmãos, eu quero pregar essa noite sobre o tema chamado obstinados. E para isso eu quero ler Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. O tema é obstinados. Hoje eu recebi uma mensagem de uma certa pessoa, e aquela pessoa assistiu aquele estudo bíblico e comentou sobre o estudo e que Deus havia falado muito com essa pessoa. E ela me trouxe um relatório, ela escreveu uma espécie de um relatório. Disse: pastor, eu sempre fui assim, mas de 2019 para cá, eu me tornei um obstinado. E ele usou a expressão obstinados. Começou a falar e eu senti a amargura do pedido de perdão daquela pessoa. Ela disse: pastor, eu peço pelo amor de Deus, me ajude, me perdoe, me ajude a me livrar desse pecado. Em 2019 eu comecei a me tornar obstinado, eu comecei a não ouvir mais os seus conselhos, e começou falando e queria receber a redenção ali, desse peso que estava sobre ele. Então, aquilo me fez refletir um pouco sobre obstinados. Obstinados, aquela pessoa está perdoada, e eu não repreendi, eu apenas motivei. No entanto, aquilo me fez pensar obstinação. E quando eu estava indo para casa, bem pertinho de casa, me veio no coração de pregar sobre obstinados. Amém. E para isso eu quero ler Gênesis capítulo 4, versículo 6. Deus é bom, irmãos? Amém. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Lembrando, tem uma cesta básica aqui que os irmãos deram, bem, e deixaram ao meu encargo de sentir a direção de quem deveria ser doado nessa cesta. E quero também agradecer em segredo, em oculto, eu mesmo não estava sabendo, mas em oculto a igreja levantou uma oferta para um casal que estava precisando de ajuda financeira, e rapidamente, nessa ajuda ultrapassou R$400, e essa pessoa estava precisando de um dinheiro para quitar uma dívida. Não vou usar trazer detalhes, para resolver um problema. E eu louvo a Deus pela atitude da igreja. Acredito que esse é o caminho, amém? Eu não estava sabendo disso, e a igreja ela tem que ser assim, ela tem que ser, ela não precisa o pastor fazer, a igreja ela tem que ter essa identidade. A igreja é isso que eu louvo a Deus, a identidade. No que diz respeito à cesta básica, talvez a cesta não foi tão expressiva como deveria, todavia ajudaram, e aqueles que ajudaram de bom coração, a pessoa que for receber, eu quero dizer que é a igreja que está fazendo isso. Eu estou ausente tanto da ajuda quanto ausente de saber que assim foi feito, amém? Então, que Deus honre todos vocês. São atitudes que a igreja de fato tem que ter, amém? Evidentemente que ninguém pode manter, sempre ajudando alguém, porque as coisas acabam se tornando um peso para você. Todavia, tudo que é feito de coração, de necessidade, deve ser feito, amém? Glória a Deus. A gente só precisa de um senso de responsabilidade. Então, Deus ele sempre nos abençoará desde quando a gente tem um senso de responsabilidade. A sua responsabilidade X, Y, Z. Se você prioriza, deixa eu dar uma nota, aproveitar, irmãos, antes de eu pregar. O irmão Gleice está fazendo um curso de eletricista. Então, toda quarta? Quais são os dias? Então, é a semana inteira. O irmão Gleice, desde quando nós conhecemos, ele nunca deixou Deus, nunca cogitou na mente dele deixar algo financeiro em prol do espiritual. Nunca. Ele está fazendo um curso e ele nunca cogitou
nem falou, pastor, eu vou perder o culto por causa disso, nunca houve um período desse, né? Sempre priorizou Deus, né? Deus tem honrado, né? E devido a isso, eu estou comunicando à igreja, né? Ele não me pediu nada, tá? Que ele vai faltar os cultos de quarta e de sexta. Se ele quiser ir para um desses, é por ele, mas assim, pela igreja, estou comunicando à igreja que ele vai estar dispensado para fazer o curso dele, né? São horas, de que horas começa? Das 7 às 10, então um dia é muito conteúdo que se perde, 2 vezes por semana é muito mais ainda, e pelo princípio de que ele nunca priorizou a si mesmo, nunca priorizou as coisas dele acima das coisas de Deus, eu acredito que é justo, e é assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz. Então, estou comunicando à igreja, eu peço só que o irmão Francisco, ou o irmão ajude na configuração do som. Eu não sei, o senhor chega cedo, irmão Francisco? O senhor volta a dar uma ajudadinha, tá bom? O irmão Paulo, ele tem mais dificuldade, né, irmão Paulo, para configurar, né? Entendeu? Né? Eu não sei, qualquer coisa, vocês se ajudam aí, amém? Vocês se ajudam, um ajuda o outro, tá certo? E aí, para que o irmão possa fazer esse curso, vai ser pouco tempo, e eu acredito que existem coisas, irmãos, que a igreja ela tem um papel de ser flexível nesse momento. Não foi ele que pediu, volto a dizer, não veio dele, é o irmão que nunca deixou Deus em último lugar. Então, eu acredito que agora é a hora da igreja, né, ir junto com os irmãos. Eu estou comunicando porque ele serve vocês, ele está servindo vocês, e é vocês que tem que liberar. Então, vocês aceitam? Amém. Então, que assim seja. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos para o verso 3, para a gente captar melhor. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Versos 6 e 7, que é o foco. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? Não, olha só, e porque descaiu o teu semblante, se fizerdes bem, não é certo que será aceito? E se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Versículo 7, se fizeres, isso é, se fizer o que é certo, olha só, se fizerdes bem, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, é a consequência, e sobre ti será o teu desejo, mas tu sobre eles deves dominar. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Fale conosco, Pai, porque grande é o teu poder, a tua honra e a tua glória. Graças te damos e te glorificamos pela tua santa presença. Perdoe, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, e ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém. Amém. A característica de um obstinado é que mesmo após um conselho, ele nunca se submeterá a um conselho. O obstinado não ouve conselhos, o obstinado não ouve pregações, o obstinado não ouve repreensões. Aquele que é obstinado só ouve a si mesmo. A Bíblia diz que Caim ofereceu algo para Deus, enquanto Abel também ofereceu algo, uma oferta para Deus. Então Deus recebe a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. E ao rejeitar a de Caim, o rosto de Caim fica desfalecido, iracundo, irado, zangado. Mas por que isso ocorre? Deus pergunta: Caim, por que teu rosto está assim, desfalecido, um rosto caído?
Por que tu tem te preocupado, Caim? E ele disse: não é certo que se tu fizer o bem, se tu fizer as coisas direito, se você ouvir meu conselho, não é certo que eu vou receber a tua oferta? Todavia, se tu não fizer o que é bem, olha só o que ele diz, eu vou continuar: se não fizer o que é bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ele tinha uma opção de fazer o que era bem. Todavia, se ele não fizesse, o pecado já estava batendo na porta do seu coração, e o desejo, o seu desejo estaria sobre ele, ou seja, aquele desejo de não fazer o que era certo, ele permaneceria naquele desejo. Então ele tinha uma possibilidade de reinar sobre este desejo, para que governasse esse mau desejo, fazendo então o que é certo. Um obstinado só vence se deixar de fazer o que lhe apraz, para fazer o que agrada ao Senhor. Amém? Se ele não faz o que agrada ao Senhor, o homem que é obstinado não terá noção do que é servir a Deus. A definição da palavra obstinação na Bíblia, obstinado, ela pode significar rebeldia, inflexibilidade, pessoa que é inflexível, né? Exemplo do caso do irmão Gleison, né? Saindo, a gente foi flexível. Todavia a inflexibilidade é num sentido de que se ele tem algo a fazer, ele vai priorizar ali, e a igreja sempre vai ficar em último lugar, porque ele é inflexível. Para ele, a obra da vida dele, a vida dele, a família dele, o que seja, sempre será mais importante do que a obra de Deus. Um obstinado, ele sempre se colocará à frente de tudo. O obstinado nunca olhará para a sua casa, nunca olhará para outra coisa a não ser a sua própria vida. O obstinado vive pela sua vida, ele não está aí com os outros que não seja ele mesmo. Esse é o obstinado. Então, obstinado significa também deixa eu lembrar o nome aqui que foi colocado, irredutibilidade. Por exemplo, no Salmo 78, versículo 8, a palavra obstinado é traduzida por rebelar, aquele que se rebela. Por que se rebela? Alguém que se rebela por estar dentro de um desejo a qual é contrário àquilo que está sendo estipulado. Então ele se rebela contra aquilo que está sendo estipulado. A palavra também é ser rebelde ou ser recalcitrante. Portanto, aquilo que Deus disse a Paulo de Tarso: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões do Senhor, quer dizer, não adianta a tua obstinação. Ele disse para Paulo, deixa de ser obstinado, essa vida religiosa para nada serve, porque tu és um obstinado. Paulo não sabia qual era o caminho da palavra, ele era apenas um obstinado. Então, o tema dessa noite é obstinados. Amém? Amém. Então, uma pessoa que prioriza a sua própria vida, uma pessoa que não ouve conselhos, ela não passa de uma pessoa que é obstinada. O exemplo que citamos, o exemplo de Caim, nos deixa claro acerca disso. Apesar do aviso divino, assim como pode você ou eu ou qualquer um podemos receber conselhos, instruções. Às vezes os pais dão conselho aos filhos, e os pais dizem: olha, nunca me desrespeite, não me responda, e o filho obstinado continua desrespeitando, continua fazendo o contrário do que os pais ensinam. Muitos que são obstinados não ouvem conselhos em casa, não ouvem conselhos do pastor, não ouvem conselhos do seu professor, não ouvem conselhos do seu tutor, não ouvem conselhos do seu patrão, porque são obstinados. E o obstinado, ele só tem uma idealização: o seu próprio desejo. Amém? Amém? Apenas o seu próprio desejo. E aí você vai observar que Deus nos deixa uma grande lição, demonstrada pela vida de Caim, aonde ele tinha uma oportunidade, mas por ser obstinado, ele mata o seu irmão e traz desgraça sobre a sua vida e toda a sua família. Todo obstinado traz desgraça para a sua vida e para a sua família. Eu nunca vi um obstinado trazer desgraça somente para si, a não ser que ele viva só. Mas todo obstinado traz desgraça para a sua vida e para a sua própria família. A Bíblia diz que
Um homem obstinado, eu vou chegar lá, eu já ia adiantar algumas coisas. Deixa eu falar em termos, ampliar. Quantos filhos talvez são obstinados? Quantos de nós? Quantos jovens? E desculpa, eu vou ter que falar coisas abertamente, apesar que nem tem nada sobre isso, mas assim, quantos filhos não ouvem os conselhos do pai? Os filhos estão chegando à idade, já pensam em namorar, 12 anos, 13 anos, 14 anos, pensam em namorar. Pais que aprovam o namoro de menino, eu falo de criança mesmo, criança. Que isso tem acontecido? É obstinação. É o caminho que nós não observamos. Quantas esposas não ouvem o conselho do seu marido, a instrução do seu esposo? É o caminho da obstinação. Tudo isso implica em uma coisa, em que o homem está buscando o intento da sua própria alma. É que o homem não busca outra coisa a não ser a sua própria realização. E às vezes, irmãos, nós não paramos para analisar o quão obstinados somos. Quantas vezes nós pecamos, falhamos, nós desobedecemos, quantas vezes nós nos priorizamos, quantas vezes nós deixamos Deus em último lugar, quantas vezes nós desvalorizamos aquilo que devíamos valorizar. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes? Então, qual é a natureza da obstinação? Então, para a gente conhecer o que é, ou entender o que é um obstinado, a gente precisa entender a natureza da obstinação, não é isso? E assim a gente faz um paralelo entre o obstinado e a própria obstinação. E para não entrar muito nisso, eu resumiria apenas uma coisa: rebeldia. Todo obstinado é rebelde. Todo obstinado não serve a nenhum propósito a não ser ele mesmo. Obstinação, irmão, está envolvido em coisas que você nem imagina. Desde coisas profundas. O sinal da obstinação está envolvido claramente o princípio de que você precisa ser o agente ativo em tudo. Por exemplo, alguém obstinado, ele olha, por exemplo, alguém pintou a igreja, se ele não pintou, ele não acha que ficou tão bom, mas se ele pintou, ele vai fazer de tudo para dizer: ó, você viu a pintura? Que legal essa pintura. Você está vendo aquilo? Ele não precisa dizer que foi ele que pintou, ele vai dizer: você está vendo isso? Ficou muito perfeito, olha essa pintura. Um obstinado sempre estará colocando o que ele fez, o que ele faz, e se ele não estiver na frente, ele não terá o mesmo desempenho. Então o obstinado, ele se empenha naquilo que ele está na frente, mas não se empenha naquilo que as pessoas não vê. O obstinado, ele tem essas idealizações, coisas simples, desde coisas grandes. Você se esforça para fazer um crochê ao redor de um copo desse. Se for você, para enfeitar isso aqui, você se esforçará, você vai sair no sol quente, porque você estará fazendo. Mas se outras pessoas fizerem e precisar da sua ajuda para dizer assim, qual é o ponto, né? É o ponto X, o ponto Y, eu não entendo essas coisas, tá, irmãos? Você não terá muito esforço, não estará ali: eu estou indo ali para ajudar aquela pessoa. Não, você não está nisso, porque você é obstinado. A obstinação faz isso. A prioridade é o homem, porque a rebeldia vai sempre estar ali. E aqui você vê rebeldia, a pessoa se rebela em ajudar, rebela-se porque ela não estará ali na frente. Por isso, volto a dizer, eu louvo a igreja pela ajuda, por levantar a oferta para a irmã, por tudo que fizeram. Essas coisas engrandecem o nome de Deus. Amém. Engrandecem o nome de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a rejeição da correção é uma das características da obstinação. Você rejeita a correção. Toda correção você rejeitará. É o homem falando. Ali é o homem Marcos Dias falando. Ali não é Deus. Aí você ouve um conselho na sua casa, alguém na sua casa, quer seja o pai, a mãe, ou o marido, o que seja, falando algo, e você não... Olha, tem gente que nem dá mais ouvido. Entrou aqui, e não é mais porque não consegue, não é mais porque não quer ouvir, é porque já cauterizou a mente. Quando a mente cauteriza, meu irmão, acabou. Eu já vou pregar sobre os 7 tipos de mentalidades, né?
Mas acabou, foi destruída a última oportunidade para o homem salvar-se. Um obstinado está destinado à destruição. Todo obstinado está fadado ao fracasso, ao erro. A vida dele será uma sofrência e as coisas sempre estarão ali ruindo e ruindo e ruindo. Ele se autodestruirá e quem estiver no mesmo barco afunda juntos. Esse é o grande problema. Então, pessoas obstinadas, frequentemente, eles rejeitam conselhos. E rejeitar não é a pessoa está falando, porque tem gente que rejeita assim, você diz, ei, o que tu acha, eu faço isso ou faço aquilo ali? Aí a pessoa rejeita o conselho, você dá um conselho, não, porque assim é melhor. Ela não quer um conselho, ela queria que você falasse algo que aquela pessoa, né, que está falando, falasse o que está na sua mente. Se não tiver, ela vai continuar fazendo o que está no seu intento, porque é obstinado. E você não adianta perder tempo, não adianta querer instruir. Assim, a Bíblia ensina uma vez, ensina duas, ensina três, depois largue de mão. A Bíblia que ensina isso. Hoje eu caminho nesse caminho. Ensino uma vez, ensino duas, ensino três, eu largo de mão. E aí depois eu deixo, o obstinado vai se afundando, vai sempre se afundar. E esse é um dos grandes problemas. Ele sempre, irmãos, vai caminhar rumo à destruição, ele não aceita conselhos. Se você diz assim, olha, eduque bem os teus filhos, cuidado, não deixe ele criado de qualquer jeito, aí você vai deixar criado. Por quê? Porque você é obstinado. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Um obstinado nunca aceita nada fora do seu próprio pensamento. Nada pode aceitar. E se não pode vir nada extra para entrar dentro de si, ele não tem um renovo de entendimento, que é a base do que é o Evangelho para a transformação. Então você vai observar que sempre... Não é isso? Eles vão apresentar algo que prioriza a si mesmo, sempre. Então, o endurecimento para aquilo que é correto. Quando eu falo endurecimento, o endurecimento de coração. A Bíblia diz assim, Tiago que diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, é o que acontece? Ninguém sabe. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. Sabe o que tem que fazer e não está fazendo? Você está pecando. Você está contra Deus. Você é um obstinado. Você é um rebelde. Obstinação tem a ver com rebeldia. Obstinação tem a ver com você saber o que tem que fazer, da maneira que tem que fazer, e você faz de outro jeito. Você sempre trará destruição por ser obstinado. Então esse endurecimento de coração, a Bíblia deixa muito claro que a pessoa sempre vai endurecer, vai resistir. Hebreus 3,13 diz assim, antes exortai-vos uns aos outros, olha só, corrija, exorte uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, ou seja, todo dia que se chama hoje, amanhã é hoje, né? Amanhã é hoje, não planeje exortar ninguém não. Olhou, alguém está ali, corrija, no outro dia corrija, se ele for um obstinado, nunca vai aceitar, mas não perca a oportunidade, porque a Bíblia está dizendo por quê? Durante o tempo em que se chama hoje, olha a consequência, para que, isso é a consequência, nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, corrija, para que você não deixe a pessoa ser enganada pelo pecado. Mas um obstinado não será enganado, ele apenas intentará o desejo do seu próprio coração, conforme Jesus disse, Satanás, ele buscou fazer primeiro o que lhe apraz, não é isso? Ele buscar primeiro o seu próprio, até agora fugiu da mente o texto, né? Então Satanás, ele buscou realizar os seus intentos, o desejo do seu coração, e Jesus disse que o filho do diabo faz isso, busca primeiro os seus próprios desejos. Se nós não tivermos uma mente renovada, nós não entenderemos o que é de fato um obstinado. Então, a obstinação sempre vai criar uma barreira entre nós e Deus. Todo obstinado cria uma barreira entre você e Deus. Quem é obstinado criou uma barreira. Aí você não sabe, meu Deus, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, eu oro, eu jejuo, mas eu não sinto a tua presença. Obstinado. Um obstinado não vê porque que vive seco de Deus. O obstinado não vê porque que a vida dele é seca, porque ele é teimoso, porque ela é teimosa. A mente está cauterizada e não conseguirá ver, porque já não houve a repreensão, já não houve os conselhos e não consegue ouvir. Você está falando uma coisa, a pessoa está com a mente em outro lugar.
Irmãos, se você vê qual é esse estágio, esse é o estágio final. É quando já está no modo automático. Você já está no modo automático. É um obstinado no modo automático, rumo à destruição. Piloto automático. Está ali com tudo mesmo, pode falar o que for, não muda, eu sou assim, não sei o quê. E vai lá e vai para a perdição. Vai rumo à perdição. Então, se, por exemplo, Jesus vai falar, né, em João 8, se me falha a memória, sobre a natureza do diabo, né, de seus seguidores que vão buscar os seus próprios desejos. Satanás buscou seu próprio desejo e Deus não perdoou. Os seguidores deles vão buscar os seus próprios desejos. E se você se distancia de Deus, irmãos? Então esse é o grande problema. Nós poderíamos dar vários exemplos bíblicos, como Saul. Quão obstinado era Saul. Deus deu o espírito dele, ele profetizou, estava cheio de Deus, mas pela sua obstinação perdeu a presença de Deus. Pela sua obstinação não ouvia. Como ele perdeu a presença de Deus? Não ouvindo os conselhos de quem? De Samuel. O melhor amigo dele, ele não ouviu o conselho. Se ele não ouviu o conselho do melhor amigo dele, irmãos, ele ouviu o conselho de quem? De quem? O rei Nabucodonosor, um dos piores reis que existiu na terra, ele podia ter o pecado que fosse. Mas vou dizer para você, o rei Nabucodonosor não era obstinado. Ele não foi um obstinado. Daniel dava conselhos a ele, ele ouvia os conselhos de Daniel. Mas o rei Saul, que tinha o Espírito de Deus, você observe, às vezes um ímpio dá mais exemplo do que tinha o Espírito de Deus, começou a rejeitar os conselhos de Deus. Tinha o Espírito de Deus, começou a rejeitar, a ponto que a Bíblia diz que Deus se virou as costas para ele. Ele começou a orar, Deus não falava mais. Ele começou a buscar, não, eu tenho um dom de profecia, então Deus vai me usar aqui, vai falar algo para mim, Deus não falou mais. Ele foi buscar no Urim Tumim, Deus não falou mais. Ele foi orar e pedir em sonhos, Deus já não falava mais. E aí Samuel ficou preocupado, meu Deus, meu amigo está ali, Senhor, o Senhor não está mais falando com ele. E Deus falou assim, por que tu está assim com Saul? Ele é um obstinado, ele já se apartou de mim. Eu não tenho mais nada com ele, eu não falo com ele por sonho, por Urim, por Tumim. Ele se apartou de mim, ele não ouve os meus conselhos, ele não ouve o que eu falo. Ele quer agir da sua maneira. Um obstinado perde até a presença de Deus, irmãos. Se você não entender o que é o caminho da obstinação. E eu disse, todo obstinado traz destruição para quem estiver junto com ele. E o reinado dele, com todos os seus filhos, olha, a casa dele inteira morreu, a casa dele morreu, foi destruída. O filho dele foi assassinado. Toda a nação foi destruída por causa de um obstinado. A obstinação é tão perigoso esse caminho da obstinação. Poderia falar de Faraó do Egito, que Deus falava com ele através de Moisés, ele como um obstinado, e não vai achar que Deus endureceu o coração de Faraó, no sentido de não fazer ele acreditar, não, foi dando ali lenha, através dos seus magos, para fazer os sinais semelhantes ao de Moisés. Ele diz, mas se o diabo faz o que esse aí está fazendo, eu vou ficar no meu caminho. Um obstinado. Por quê? Porque quem pede sinais não é crente. Crente não quer sinal. Crente quer a palavra. Mas os sinais estavam servindo para o incrédulo. Mas quando o incrédulo é obstinado, ele nunca dará razão a Deus. Ele sempre dará razão àquilo que é dele. Os meus são melhores. Esse é um dos problemas. Eu não vou entrar muito nesse âmbito, né? Vou falar de Êxodo 7. Em Números capítulo 14, versículo 22 e 23, Israel no deserto, você vai ver, irmãos, Israel no deserto, 40 anos, a Bíblia diz em Números que os dias dele foram prolongados. Quando eu falo não é dia de vida não, é dia de sofrimento, é dia de sol, é dia de fadiga, é dia de seca. No deserto, o deserto é prova. O obstinado precisa sofrer mesmo. E quem está ensinando isso é a palavra Números. O obstinado, Deus disse, não, tem que ser prolongado o sofrimento desse povo. Ele tem que andar rodeando mesmo. O obstinado, ele anda em rodeio, nunca cresce, ele nunca evolui, ele fica só rodando. Vira e mexe, ele cai no mesmo problema. Vira e mexe, ele está no mesmo problema, porque ele está rodando. Uma viagem que era para 4 dias, passaram 40 anos.
Um obstinado passa a vida inteira na sua obstinação. Você sabe o que aconteceu com os obstinados? Morreram no deserto. Ninguém foi salvo deles. Porque todo obstinado se perde junto com a sua casa. Todo obstinado se perde. E aí vai aí vai o marido, aí vai a mulher, aí vai o filho. Todo mundo vai para o mesmo buraco. Porque são obstinados. Que terrível é o caminho da obstinação. Israel saíram debaixo de uma promessa e nunca viram a promessa acontecer. O título Israel, o título nação de Deus, chegou do outro lado, mas aqueles que receberam a promessa não chegaram. Porque eram obstinados. Moisés, tu nos trouxe para cá para morrer de fome? Acaso lá onde era escravo não tinha tanta comida? Aí Deus dá comida. Moisés, nós não queremos mais pão, queremos é carne. Eles morrem pela sua obstinação. Às vezes tem gente que pensa assim, eu estou abençoado, Deus está me abençoando. Ei, Deus está te dando coisa para você morrer daquilo mesmo, da tua obstinação. Deus mandou, eles querem carne, Moisés, diz que eles vão comer carne até se infartar. Morreram. Comeram até morrer. E quem que deu? Deus que deu. E muita gente pensa, eu estou sendo abençoado nisso, naquilo outro, as coisas estão indo, o caminho da obstinação, você vai ver o que está te levando. Deus pode te dar algo, muitas vezes o que Deus te dá é para o seu próprio suicídio. Não é porque Ele quer te suicidar, é porque você, no caminho da obstinação, vai ser conduzido por você mesmo para isso. Isso é triste, mas é aquilo que as Escrituras dizem. Moisés, tu nos trouxe para cá para morrer de sede. Moisés, tu nos trouxe para cá para não sei o quê. Irmãos, a divisão era tão grande, a obstinação era tão grande, que queria colocar, começou pela casa do próprio Moisés. Miriam e o pai, Arão está errado, Arão. Nós somos da mesma família, que esse negócio de Deus falar com Moisés aí. Irmão, antes da história sair daquela conversinha, daquela patotinha, Deus disse, Moisés, chama a tua irmã aqui, chama Arão aqui também, chama eles aqui. Eu tenho uma conversa com vocês. E Deus disse, chamou eles na cara e disse, olha, eu falo com Moisés, é face a face. Quem vocês acham que são um bando de obstinados, que querem fazer as coisas fora do padrão que eu estabeleci? E ela ficou leprosa na hora. Aquela mulher ficou leprosa na hora pela sua obstinação. E se não fosse o seu irmão orar, depois de um mês parado, porque a obstinação para a igreja, quem é obstinado, a igreja para. Acaba com o ministério de qualquer pessoa, a obstinação, você não vai para frente, o pastor prega, os irmãos pregam e você não cresce. Você não evolui, a igreja está parada, estagnada. Foi o que aconteceu com Israel, passou 30 dias parado, não pôde avançar, não pôde ir para frente. Por quê? Porque havia uma obstinada, doente, leprosa. É o que havia. E o que aconteceu? Deus disse, olha Moisés, por tua causa, então eu vou recuperá-la. E Deus recupera, e agora Israel começa a prosseguir. Começa a prosseguir. Irmãos, eu vou ter que tomar. Que horas são? 8? Dá tempo para falar mais um pouquinho, né? Eu vou entrar no caminho oposto, no caminho de recuperar. Porque se a gente for entrar nesse negócio aqui, irmãos, a gente vai longe. Fala de tantos personagens que pode ser uma bênção. Pode ser uma bênção, pode ser o mais usado. Se tiver assim, basta você ser obstinado. E o caminho da obstinação é você ouvir um conselho e não acatá-lo. Você priorizar os seus desejos. Foi o que aconteceu com o homem segundo o coração de Deus. Olhou a mulher lá e disse, quem é aquela ali? Essa aí é a mulher de Urias, o teu servo. Se eu fosse eu, não mexia com ela não. A mulher do teu servo, né? Obstinado destruiu a sua casa. A Bíblia diz que seu reinado nunca mais seria o mesmo. Deus mesmo prometeu, teu reinado nunca mais será o mesmo, porque ele foi no caminho da obstinação. Todos nós que somos obstinados pagamos pela nossa obstinação, até Deus nos converter. Depois, irmão, Deus converteu Davi de um jeito, mas o reinado dele nunca mais foi o mesmo, mas converteu. Ele deixou o caminho da obstinação. Então você pode ser recuperado deste caminho, desde que você reconheça as mudanças que deve fazer. Desde que você reconheça, irmãos, que se não tiver mudanças, se você não tiver mudanças no seu coração, se você não tiver mudança como primeiramente se arrepender,
O primeiro passo é arrependimento. Passo. Antes de dar um passo, é aqui, ó. Reconhecer. Meu Deus, eu sou um obstinado. Se a pregação ela te identificou como um obstinado, você precisa analisar. Porque se você olha para você, não, ainda graças a Deus, eu não sou obstinado, eu não sou obstinado. Amém. Se a pregação te identificou como obstinado ou obstinada, é hora agora de você arrepender-se. E o arrependimento não é assim, eu me arrependi. Não, arrependimento não é sentimento. Arrependimento nunca foi sentimento, irmãos. Nunca foi. Arrependimento é um estado de espírito. É você se analisar e dizer, meu Deus, eu estou mesmo num estágio que eu nunca pensei que eu estaria. É você olhar para você e dizer assim, meu Deus, eu estou de um jeito que eu estou vendo que eu sou tão obstinado, ou então tão obstinada, que eu nunca imaginei que eu chegaria a esse nível. Eu estou definhando na fé de um jeito, Deus, que eu não tenho mais a pureza que eu tinha antes. Você vai analisar, refrear, sentir e dizer, meu Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso reconhecer a graça de Deus para eu poder vencer essa obstinação. E quando você reconhece a graça, você está dizendo assim, meu Deus, a minha natureza é essa, pecadora mesmo. Mas se eu não me submeter a você, ao Senhor, ao Senhor, eu vou chamar Deus de você, ao Senhor, se eu não me submeter ao Senhor, e diga-se de passagem, esse negócio de música, não estou dizendo que aqui alguém, essas músicas que chama Deus de você, que vem pregador chamar Deus de você, aí eu tenho intimidade com ele, eu chamo de você. Eu tenho intimidade com meu pai, eu duvido quem tem mais intimidade do que ele, do que eu tenho, mas eu chamo ele de Senhor, aí eu vou chamar Deus de você. Aí eu vou o deputado, tudo ladrão, um excelentíssimo Senhor, o excelentíssimo por um ladrão, mas por todo poderoso, perfeito é você. Você acha que isso é evangelho? Isso é coisa do capeta. Isso é gente obstinado, que sempre tem justificativa para dizer que quer continuar errando. Essa que é a realidade, mas vamos voltar para cá, desculpe, irmãos. Amém? E aí você vai observar que só Deus para transformar o homem. Só Deus. Siga nos teus caminhos, você vai ver onde vai dar. Agora, se não for Deus transformar o coração do homem, assim como Paulo fez com o obstinado Paulo era um obstinado, religioso, parecia que era um defensor do evangelho, ele era um mero religioso obstinado, que não fazia nada a não ser destacar-se em seu status. Ele tinha um status tão grande, se eu já estudei com o melhor dos professores do judaísmo, e se eu sou o melhor dos alunos, logo eu também preciso ser o maior perseguidor para eu ter o meu status completo. Jesus olhou e disse, tudo não passa de um obstinado, não é nada. Historiadores dizem que Paulo, irmãos, ele tinha 1,55 m, Paulo gigantão, dizem, né, não estou dizendo que é isso, diz que ele tinha 1,55 m, alguns historiadores antigos, falando acerca da sua personalidade firme, forte, dizem, né, que as pessoas ficavam surpresas com Paulo, com 1,55 m, era um guerreiro que desafiava os grandes da época. No entanto, era um obstinado. Esse é o problema, irmãos. Se nós não buscar a humildade, como diz Provérbios 3,6, né, para confiar no Senhor, o provérbio diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Observe, confiar no Senhor. Glória a Deus. Começa dizendo assim, larga você, deixe de querer seguir o teu caminho, pare com isso. Senhor, não sei onde que isso vai dar, confia no Senhor. Amém. Apenas confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui é o caminho da obstinação. Quer seguir no teu próprio entendimento? Vai, te estriba nisso, vai lá, te estriba, segue. Todavia, ele diz, não te estribe no teu próprio entendimento, reconheça-o isso é a Deus, reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A Bíblia está dizendo que a consequência de você, olha só, a consequência de você se submeter a ele, de você rejeitar, você confiar, rejeitar a si, confiar no Senhor, se submeter a ele, não se estribando no teu próprio entendimento, quando você está nesses passos aí, a Bíblia diz, então Deus endireitará os teus caminhos. Agora você sabe qual é o maior problema de obstinado? Ele não vive. Um obstinado ouve. O maior problema do obstinado é ouvir muito e praticar pouco. E quando eu falo ouvir muito, não é dar ouvido,
é que ouve e não produz resultado. É fé sem obra, é morta. Um obstinado ouve, mas não pratica o que ouviu. O obstinado ouve o que é correto, mas continua praticando o que é errado, como Caim. O obstinado ouve os conselhos de Deus, mas continua praticando os conselhos do seu próprio entendimento, da sua própria alma, porque é obstinado. E este é um dos grandes problemas, é quando você não entrega a tua direção ao próprio Deus. A tua direção é você, você se dirige, você segue os teus caminhos, você segue os teus passos, você segue o que você quer. E o melhor caminho para um obstinado é deixe na sua obstinação, porque ele vai tirar a tua paz, vai tirar o teu entendimento. Deixe. E com tudo isso você sofrerá, porque o caminho da obstinação sempre levará a ruínas. Tiago 1:22 diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ei, quantos obstinados se enganam a eles mesmos? Eu sou da igreja, a igreja remanescente, eu sou da mensagem da última era. Nós somos um povo separado, nós estamos fora do sistema denominacional nicolaíta. Está enganando a você mesmo. Está praticando o quê? Está praticando o quê? Os seus próprios conselhos? A sua própria vaidade? O seu próprio entendimento? O que você está praticando? Como eu disse no último culto, em status, bota status lá com blusa sem alça, bota na internet se abraçando com homem. Eu não paro com isso. Nós precisamos deixar esse caminho e seguir o caminho. Olha o que ele diz: sejam cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos uns aos outros, não, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando você só é ouvinte e não pratica, você se engana. Você não está enganando ninguém, você está se enganando, porque você é obstinado, você não está vendo, mas você está se enganando. Cadê o resultado? O que está mudando? Aonde mudou? O que tem mudado? Estagnei, eu nunca consegui crescer. Foi a obstinação que tem crescido. É a obstinação. E começa bem, Deus dá o Espírito. Irmãos, eu vou dizer para você uma coisa: ai daquele que Deus muda o cativeiro, ai daquele que Deus dá uma porção do seu Espírito e aquela pessoa faz daquilo que Deus está dando algo tão baixo. Os que mais recebem a porção, mais cobrado é, diz a palavra. Saul recebeu uma porção e você viu o caminho. Se Deus te deu uma porção de transformação e se você, por causa da tua obstinação, está se afundando, de você, porque você não sabe a negrura das trevas que isso vai levar, se você não buscar se submeter à perfeita palavra de Deus. Então a transformação precisa vir pelo Espírito. Olha só o que diz a palavra em Romanos 12:2: não sejam conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que eu posso experimentar qual é a boa, perfeita e agradável, a perfeita e agradável vontade de Deus? Como? Quando eu agora vou viver através da renovação de entendimento, ou seja, não era segundo o que eu entendia, não era segundo a minha obstinação, segundo os desejos do meu próprio coração. Eu realmente preciso me submeter à palavra de Deus. A palavra de Deus. E aqui eu vou, para encerrar, irmãos, perdão, mas antes de encerrar, deixa eu falar algo. Vou até direcionar o que eu vou falar, muito embora serve também para outras pessoas. O irmão Júnior quer casar. E eu estou falando isso aqui, provavelmente ele vai ouvir a pregação. Então, porque eu não vou pregar esse tema lá, então, deixar bem claro a forma que eu tenho de ajudar, como se eu estivesse pregando lá. Quer casar. Não, olha, o homem que busca casar, a mulher que busca casar, isso serve também para... Esqueci o nome da moça agora. Como? Denise. Procure um homem de Deus, procure uma mulher de Deus. Quer casar com crente meia boca, você vai sofrer. Quer casar com crente que não tem, pode estar preso no pecado, não tem problema, é um cristão,
Ainda pode estar preso em alguma coisinha, não tem problema. O caráter, tem caráter cristão, amém. Você vai passar algumas provas, enquanto Deus, mas se ele tem desejo de transformação, Deus transforma. Mas crente em minha boca, que você está vendo que não tem desejo nenhum de mudança, crente em minha boca, que não tem desejo nenhum para crescer, um obstinado ou uma obstinada, não dá certo. Não dá certo. Primeira coisa é, observe com quem você está crescendo ou querendo crescer, né, enquanto família. Observe isso. Primeira coisa. Segunda coisa, um casal precisa entender. Eu vou falar no âmbito da obra de Deus. Não tem coisa melhor, irmãos, do que um casal viver para a obra de Deus. Estou falando enquanto a obra de Deus. Viver para a obra de Deus. Estou falando, claro, quando eu falo um casal, estou falando um casal de Deus, um casal transformado, um casal, amém? Esses dias, irmão, eu estava pregando em Itapecuru e eu esqueci o microfone, a lapela. E os irmãos, o William já estava lá perto da casa dele. Eles moram do outro lado da cidade, literalmente. Então nós estávamos de um lado da cidade para o outro lado da cidade. Eu ligo para eles, a irmã Carol atende. E eu falei, não, irmã, é porque eu deixei ela. Não, eu vou voltar, pastor. Ela voltou, irmãos, voltaram ali. E eu estava esperando naquela Praça da Bandeira, inclusive aproveitei e lanchei lá, comprei um hambúrguer, estava com minha esposa. E, sabe, deu uma alegria tão grande. Eu disse, rapaz, assista aqui, vamos lanchar juntos. Ele, não, pastor, a gente está indo. Mas são coisas assim, pequenas coisas. Prestativos, o casal junto, não estavam murmurando, esse negócio de voltar. O outro, não, vamos embora, porque o pastor. Não, um casal unido, mesmo propósito. Amém. Glória a Deus. Eles podem ter problemas enquanto pessoas e se não tiver um entendimento, isso aqui serve também para esse casal, irmão William principalmente, que é o responsável pela casa. Se não buscar mudar o que deve mudar, a irmã Carol, se não buscar mudar o que deve mudar, a coisa não vai para frente. Então, a gente precisa entender, é bonito, a irmã abriu o culto, o irmão pregou, mas que coisa bonita. Que coisa bonita é ver os filhos em sujeição à palavra. Que coisa bonita é ter uma família que você olha assim, meu Deus, essa família é de Deus. Você olha assim, você vê assim, meu Deus, essa família é de Deus. Você vai achar defeitos? Acha. Você vai achar defeitos, não tem problema. Você vai achar. Mas seja uma família de Deus. Você pode não ser perfeito, mas seja uma família de Deus. Glória a Deus. E desculpe, irmãos, falar isso aqui. O problema é quando a gente sai do ponto. A gente sai do ponto. O ruim é quando a casa, quando uma esposa ou um esposo ensina os filhos valores ou antivalores. Antivalores. Certa feita eu estava na casa do irmão Eurinário e ele disse assim, pastor Marcos, estava lá, é uma roda, não sei que dos irmãos, acho que o irmão Goiás estava lá, ele disse assim, pastor Marcos, a irmã Conceição estava, você sabe, né, antigamente era assim, o pai chegava, os melhores pedaços de carne era para o pai, ali o menino comeu uns pedaços de carne com osso, não sei o que. Hoje, os próprios pais ensinam a honrar mais os filhos dentro de casa do que os pais. Você está ensinando um antivalor para a sua casa. Você está ensinando que a importância maior é os filhos e os filhos vão aprender isso em casa. E não é por causa de comida mesmo, não é o objeto em si, são os valores, são os princípios que tem que ser ensinados. São os princípios. Eu mesmo cresci, minha casa de ímpio, lá eu cresci, rapaz, irmãos, o meu peixe, o maior era do meu pai, sempre estava lá, o maiorzinho era dele, nem podia pegar. Nem podia pegar. Nem podia. E era a moça que trabalhava lá em casa, na minha casa, que ensinava isso. Minha mãe estava trabalhando, tudo, ela que ensinava. A moça, que era do interior, ela falava, não, isso aqui é do teu pai. Eu já sabia. Eu nem perdi, eu não vou confessar e dizer assim, minha mãe ensinou isso. Não, eu aprendi com a moça que trabalhava lá. Mas eu aprendi a respeitar. Na hora que meu pai estava lá em casa, aonde que eu ia almoçar primeiro que ele? Nós sentávamos na mesa, ele sentava na mesa, nós íamos sentar juntos. São valores. Agora, o que é olhar por outra ótica? Porque é obstinado, quer dizer que tem que esperar se a pessoa chegar. Você olha da maneira que você quiser. Quem é obstinado, faça do jeito que quiser. O que eu estou fazendo é ensinar o que é certo. Comida se come na mesa. Come na mesa. Quantos exemplos eu não dei da minha casa de ímpios? Meu pai chegava bêbado em casa, minha mãe esquentava a janta e não deixava ele jantar só. Sentava na mesa com ele até ele terminar de jantar. Podia ser 2 horas da manhã.
Nunca vi ela zangada, nunca vi. Hoje, por menos a gente faz menos. Por menos a gente faz menos. Somos obstinados. Às vezes não temos a metade do exemplo de ímpios. E isso é terrível. O caminho da obstinação é terrível, irmãos. Terrível. Ensine os valores corretos. Ensine a maneira correta. Ensine o que é certo. Ensine o que é certo. Converse, cresça. Outra coisa, já estou tocando nesse assunto, outra coisa. Casal que não tem conversa, está pensando um monte de coisa, sei o que, e não tem conversa. Claro, se não, só um tentar conversar e o outro não quer, não adianta. Largue de mão também que não adianta. Mas se não buscar conversar, não adianta. E quem tem que buscar conversar? Quem não é de conversar. Busque conversar, busque, olha, rapaz, isso aqui, eu estou com esse problema bem aqui, eu tenho que resolver isso aqui, me ajuda nisso aqui. Sabe, a pessoa não sabe nem sequer, às vezes é uma dificuldade que a pessoa tem, não sabe sequer se humilhar para dizer assim, é desse jeito, essa dificuldade, não sabe. E vive na sua própria obstinação. Terrível, terrível essas coisas, terrível. E às vezes a gente não observa, irmãos, que outros estão nos observando. A nossa vida, todos, eu tenho certeza, todo mundo me observa minha esposa, observa como nós somos como cara, todo mundo observa, vê qualidades e defeitos, todo mundo vai ver, assim como você será visto. E se nós não formos cartas lidas por todos os homens, como Paulo disse, nós não somos do Evangelho, porque é nós que temos que ser lidos, é nosso tipo de vida que temos que fazer. Agora, cada um segue. Vou dar um exemplo simples aqui. Um dia o irmão estava aqui naquela época do ensaio. O irmão Paulo falou, pastor, pastor, tem um rapaz ali que passou olhando sua moto, ele se escondeu para ali para trás. Aí eu fiquei ali meio de, eu estava aqui, aí umas meia hora antes de vocês, 20 minutos antes, vocês terminam sempre 9, o ensaio, 8h30 sempre eu saía, Quando eu saí, eu fui andando de moto. Quando eu olhei o retrovisor, vi um rapaz de moto. Quando eu fui subindo, ele deu uma acelerada. Pode ser o mesmo, pode não ser. Como eu estava na brocha, só fiz subir o quebra-mola de um lado para o outro. Aí ele freou, passou olhando devagarzinho, olhando para mim. Talvez era o mesmo que o irmão tinha citado. Agora imagine se eu falasse, que besteira, às vezes foi um rapaz que passou, estava de olho. Mas o que fez eu atravessar ali logo foi justamente porque eu estava olhando para o retrovisor e o rapaz saiu de moto na hora que eu saí. Ou é muita coincidência, não é isso? Mas eu vigiei. Vocês estão entendendo? Então, agora imagine se eu não tivesse ouvido o conselho do irmão. Rapaz, é uma hora dessa aqui que vai estar roubando os outros, não sei o quê. O irmão Paulo até disse, pastor, como é bróis, o pessoal gosta de bróis, O pessoal gosta de bróis, Eu vigiei. E se coincidência ou não sei, eu só pulei o quebra-mola para ir para o outro lado, Imaginei, rapaz, eu estava com sangue frio, tranquilo, quando eu olhei no retrovisor, eu pensei, eu vou aqui subir, se for ele vai passar olhando. E foi o que aconteceu, eu olhei no retrovisor, ele fez a curva para a direita, que é a mão correta, e ficou olhando. Eu disse, rapaz, talvez era o que estava realmente planejado. Então, busque honrar. Busque honrar. Se você não tiver cuidado, agora tem cuidado com quem quer ter cuidado. Se você não tiver, aqui minha esposa sabe, está em casa, eu estou andando de moto aqui, eu dou sinal para ela ir para o lado de dentro. Eu sempre vou para o lado de fora, justamente para não ter acidente, carro vinha, essas coisas. Ando numa certa velocidade, ela anda mais devagarzinho, E aí ela fica muitas vezes para trás, mas não é, às vezes é porque ela gosta de andar mais devagar mesmo, não é porque quer seguir. Então não quer seguir, amém. É por ela. Não estou falando mal, estou só falando realidades. Por ela, amém. Entendi que ela está um pouco mais atrasada, ela anda, acho que nem eu não acompanho mais, Mas quer, amém. É por ela. Mas o conselho é dado. Então é assim, você dá conselhos, a pessoa segue ou não. Não adianta forçar, dê conselhos. Ensine teu filho. Agora nos teus filhos, a coisa é ensine, irmãos. Irmãos, tem tantas crianças aqui ainda. Tem gerações aí que cresceram, gerações que estão crescendo, a geração dos meus filhos já estão virando os próximos pré-adolescentes, para a adolescência, os que eram crianças viraram adolescentes, hoje estão entrando na juventude, e você vê que algumas pessoas estão mirrando, mirrando mesmo, mirrando,
Pessoas que você via que tinham, outros já estão crescendo. E a gente vê, não vou dar exemplo da jovem, né? Mas a gente via uma jovem aí que estava sempre lá embaixo e deu uma crescida, outras que estava melhor, meu irmão decaiu de um jeito que não abre a boca para um hino. Sabe, você, pela tua obstinação, está se destruindo. E se você não aprender hoje, você não aprenderá mais. Você aprenderá pelo teu próprio sofrimento. Mas o que está te levando a isso é a obstinação. A obstinação faz a gente perder as grandes bênçãos. As grandes bênçãos. Deus nos dá uma oportunidade. Olha aqui, a tua bênção está aqui. Não, eu não quero essa bênção, eu quero é outra, Senhor. Eu quero uma bênção mais para frente. Aí pode passar uns 20 anos. Aguarde agora. Você não quis, agora você vai esperar a tua bênção. Ah, Senhor, eu quero comprar esse carro aqui. Passou a oportunidade. Não, você não queria esse carro porque é vermelho. Agora Deus vai te dar um carro azul. É simples. Mas guarde, amém? Guarde em seu coração. Irmãos, a vida é tão fácil de você viver se você se submeter a Deus. Nós pregamos sobre princípios, nós pregamos sobre valores éticos, valores morais. Seria tão difícil praticá-los. Seria tão difícil praticar, irmãos. Sendo que os ímpios do passado, os ímpios, eu não estou falando lá do século II, III, não, estou falando lá de 50 anos atrás, viviam uma vida tão maravilhosa, do ponto de vista da ética, da moral, da conduta. E hoje, nós estamos vivenciando um período que as pessoas estão se tornando peso para outras. Peso. E esse peso destrói. Esse peso destrói, acaba com a fé, destrói ministério, acaba com tudo. Acaba, vai mirrando, você sente a opressão ali. Você sente a opressão. Imagine um filho nas drogas. Imagine um filho entrando num caminho que não é para andar. Imagine uma filha praticando o que não deve. Essas coisas destroem a gente de dentro para fora. Acaba com a moral da gente. Quando eu falo moral, não estou nem falando em relação aos outros. Estou falando da gente. A gente se sente impotente, irmãos. A gente se sente destruído. Quando eu falo a gente se sente... meus filhos são pequenos, eu não estou... Mas a gente sabe como que é isso. Como pastor, a gente pastoreia e a gente cuida de outras pessoas que não é desse aprisco. A gente sabe que a coisa é difícil. E eu já conversei com gente que eu conheci de outro ministério, que hoje mesmo eu recebi a ligação do irmão da mensagem, mais de 40 anos de mensagem, um senhor de idade, com 60 e poucos anos, me pedindo conselho. Ele disse: pastor, eu disse: bom, Deus sabe, pastor, eu gosto de pedir conselhos para o senhor, porque o senhor fala isso, o senhor... E assim, ele mesmo disse: olha, eu confesso que se eu pudesse voltar atrás na minha vida e receber esses conselhos, pelo menos uns 15 anos atrás, a minha vida não seria essa. Não seria essa. Eu não vou entrar no caso dele. Não seria essa. A obstinação destrói. Tome cuidado. Reconheça as tuas falhas, as tuas limitações e comece a agir. Glória a Deus. Ah, eu tenho um defeito, eu sou explosiva. Eu acabo falando que não devo. Chega, eu converso com teu marido: olha, meu, quando você vê eu explodindo, por favor, me ajude. Nessa hora não se zangue, não. Me ajude. Me dá uma força aqui, que eu vou deixar, eu vou largar. Ela está pedindo ajuda porque ela sabe a sua limitação. Mas quem é obstinado não pede ajuda para nada. Não pede. Se acaba na sua obstinação e pensa que Deus está naquilo. É humilhando, irmãos. É humilhando que Deus exalta. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Desculpe sair até do tema proposto, mas vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Jesus, Pai, pedimos perdão, Senhor. Somos tão obstinados, Senhor. Temos falhado, temos pecado. Temos, Deus, agido contra a Tua vontade, a Tua palavra. Temos agido, Deus. Temos feito coisas, Deus, que não agradam ao Senhor. Temos agido da nossa própria maneira.
temos nos colocado como certos diante de situações que só o Senhor é certo. Pois seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém, Senhor, glória a Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Pai. Amém, Senhor. Nos ensina, Deus, Louvado seja teu nome, Senhor. que as nossas próprias falhas nos envergonhem, Deus. Que sejamos envergonhados pelos nossos próprios fracassos, a ponto de reconhecermos que só o Senhor é que pode nos ajudar. A ponto de reconhecermos, Deus, que as nossas atitudes não nos levarão a lugar algum, a não ser a própria destruição. Pai, realize, Deus, a boa obra sobre cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Pedimos a Ti perdão, Senhor. Ajude, Deus, cada jovem, cada adulto, cada pai, cada mãe, cada esposo e esposa, cada criança. Ajude cada um de nós, Pai, a exercermos, Deus, o nosso papel enquanto cristãos, Pai. A sermos exemplos, Deus, aonde andarmos. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Eu já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais. Eu ouvi, esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender.
está